É fácil de gritar baile de favela, mas quero ver você morar naquela merda. Ou então, eu compreendo alguém que aprendeu a atirar antes mesmo de aprender a ler. Frases polêmicas, né? As frases são de Black Iva, uma artista negra, trans e periférica, moradora da favela da Rocinha, no Rio de Janeiro, nascida e criada na favela da Rocinha, no Rio de Janeiro, que conversou com a gente na entrevista do mês sobre transperiferia, identitarismo e luta de classe. Entrevista bem bacana, vamos assistir. Black Iva! Olá! Muito obrigado pela sua presença e disponibilidade para conversar com a gente. Estamos conversando ainda no mês de novembro, a entrevista vai para o ar em dezembro, na primeira segunda-feira, mas fazendo jus ao mês de novembro, aí, né, ao mês da consciência negra, e tenho certeza que vai ser um papo bem legal. A gente já se conhece, obviamente aqui eu já tenho a felicidade de entrevistar, tenho feito entrevistas, né, com pessoas que eu tenho proximidade e conheço, então tenho certeza que não é a primeira entrevista que a gente faz, né? Já tive a oportunidade de fazer uma entrevista com você. Tenho certeza que vai ser uma entrevista super bacana. Então, obviamente, em primeiro lugar, o agradecimento, né, pela disponibilidade. Deixa eu só fazer um epígrafe aqui sobre o Realizo Cultura, né? Que o Realizo Cultura é um escritório de elaboração de projetos, né, que presta assessoria e consultoria para projetos, com a missão de democratização de acesso a recursos. A gente já teve até a felicidade de fazer uma parceria onde conquistamos recursos, né, para poder fazer um projeto da Black Iva. E a revista, né, ela foi criada para poder, vamos dizer assim, né, aquecer a comunicação do escritório. Então a revista ela tem uma outra missão, que é a contribuição com que eu chamo de informação de qualidade nas redes. É óbvio que informação, quando a gente fala informação de qualidade, né, fica parecendo que uma coisa às vezes até meio arrogante, mas não é, porque a gente está convivendo cada vez mais com fake news e, né, um espírito na rede social que nas redes sociais que é muito desinformante, apesar de ter muito tráfego de informação, a gente toda hora tem que ficar checando informação. Então uma das missões também da nossa revista é isso, é contribuir com a qualidade da informação nas redes. Black Iva, a gente tem um rito nas entrevistas aqui, que é pedir para que o entrevistado e a entrevistada se apresente, né? Fale um pouco da sua trajetória. Eu vou falar um pouquinho do tema, né? A gente vai tratar o tema transperiferia, né? Identidade e classe. Esse termo transperiferia é maravilhoso. E a gente vai conversar com você durante esse papo aqui, uma artista que é referência no Rio e no Brasil, né? É uma referência no Brasil. Mas ninguém melhor que você para falar da sua trajetória. Então a gente começa sempre pedindo para a pessoa entrevistada falar da sua trajetória e diz pra gente como que você chega a Black Iva. Fala pra gente aí. Eu acho que é a primeira vez que eu dou uma entrevista assim, eu fico um pouco... Eu não sou muito de falar, sabe, no sentido de discorrer sobre mim, ou de discorrer sobre o meu trabalho, sabe? Eu gosto de ter essa barreira, né, essa proteção de deixar que meu trabalho fale por mim, sabe? Então, sempre que eu dou uma entrevista, sempre que eu tenho que falar um pouco sobre mim, um pouco sobre o meu trabalho, eu fico um pouco... Me traz um estado de euforia que é gostosa, sabe? Que é bacana. Então eu agradeço imensamente por essa troca, por esse convite tão especial. E, bem... Black Iva é a junção das palavras black e diva, onde eu retirei o D e joguei o Y, né, que até então a geração Y, né, a geração que vem trazendo também, que começou a trazer essas questões de que já não dava mais para a gente continuar a seguir com o mundo do jeito que ele estava, sabe? E significa diva negra, Black Iva, significa diva negra. Eu nasci na favela da Rocinha, a maior da América Latina, né?
Eu costumo dizer que a Rocinha é o berço que me lançou na boca do mundo. Eu sou artista independente e busco me investigar por diferentes territórios e diferentes linguagens cênicas, sabe? Desde o teatro até a música, até as artes visuais também. Mas o que eu sou uma artista que gosta muito de dizer coisas com as quais eu me conecto de verdade, sabe? Antes eu falava muito sobre violência, né? As letras eram muito carregadas de palavras fortes e fuzilavam mesmo, sabe? Sem muito rodeio, né? Eu também fui aprendendo ao decorrer do tempo também a saber me utilizar melhor também das palavras, sabe? E em determinado momento, né, eu comecei falando, né, sobre violência, falando sobre essas questões, eu comecei a me sentir monotemática, sabe? Eu comecei a me sentir exausta, eu estava saturada, e aí eu entendi que a partir daí eu percebi que era a hora de mudar, sabe, mudar o foco e de me atentar a um outro lugar que também existe em mim, sabe? Uma busca para reencontrar a sensualidade, a sexualidade, né? De forma que fosse realmente uma batalha contra esses cânones estéticos contemporâneos que a gente vive, sabe? Eu me formei na Escola de Teatro Martins Pena, né, onde ali eu sinto que foi um divisor de águas, não só pela importância da escola, né, no Brasil como um todo, né, mas pela consciência, né, de que eu comecei a entender que a arte ela não era só um hobby, sabe? A arte ela é uma ferramenta poderosa, né? Ela é uma ferramenta muito poderosa que ajuda a criar, né? E a montar, ajuda a entender e a deturpar também, né? Esse imaginário coletivo que a gente vive em sociedade, né? Então, a partir desse meu contato com a Martins Pena, eu comecei a entender que a arte não era brincadeira, sabe? Que a arte, ela não é brincadeira. Ela é uma ferramenta muito, muito valiosa, sabe? E nas mãos erradas ou nas mãos certas, né? A gente consegue mudar o rumo da história, como a gente conhece. A partir desse meu contato com... Eu já escrevia, eu já gostava... Desde criança eu gostava muito de escrever, eu gostava muito de rabiscar. Rabiscar que eu falo desenhar, sabe? Eu vi X-Men Evolution e aí eu queria... quero fazer também. Aí pegava umas folhas, juntava e fazia um filmezinho, né? Como se fosse um filmezinho. Fazia um gibi, era isso, fazia um gibi. E também escrevia, né? Escrevia canções não, né? Umas musiquinhas bobas, mas ali já estava exercitando também essa questão da música, né? Que me interessa bastante, que eu curto bastante também, sabe? Além do teatro, né? A minha formação é teatral, mas junto com essa formação teatral veio a música, que andam lado a lado. Hoje em dia eu não consigo mais desconectar, né, essas duas áreas, esses dois campos que eu trabalho. De alguma forma, a música, ela, quando eu estou num trabalho, num espetáculo teatral, ela entra ali, né, e quando eu estou fazendo show também, toda a performatividade cênica, teatral, tá ali também dentro daquela apresentação, né. E eu sempre fico meio assim, né, falando de mim, é muito estranho. A gente sabe muito falar sobre as pessoas, né? Mas quando vem, eu pelo menos tenho entendido que essa caminhada também que eu tenho feito, né,
desse reencontro, né, comigo mesma, é exatamente isso, é me entender, me compreender, né, porque a gente está sempre estudando sobre alguém, né, mas nós, né, a gente, digamos assim, né, entre aspas, nós não nos conhecemos, né, e eu tenho sentido isso, eu tenho sentido que cada vez mais eu preciso me conhecer, sabe, não só como artista, mas como pessoa, sabe, eu preciso vasculhar e mergulhar todos os cantos, né, dessa existência desse corpo. Acho que é o que você está falando, essa narrativa sobre sua trajetória, né, e você está trazendo diversas influências e conceitos, e por acaso assim, eu tô ouvindo você falar e lembrando da primeira vez que eu vi uma apresentação sua na Martins Pena. A gente se conhece da Martins Pena, né? Eu sou professor na escola e fiquei muito impactado com uma apresentação que você fez no Teatro Luiz Peixoto. Isso deve fazer mais ou menos uns 5 anos, mais ou menos, que eu me lembro que o pessoal que estava para assistir estava eufórico para assistir, assim, e eu fiquei curioso, assim, né? Falei, pô, mas por que tá todo mundo eufórico para entrar nessa apresentação? E aí, quando eu entrei, assim, fiquei muito, muito, muito impactado, primeiro com uma estética, né? Com uma força estética, uma apresentação, uma maneira de se apresentar esteticamente realmente muito impactante, muito, muito bem desenhada. E agora eu fiquei curioso porque você falou dessa coisa do desenho e do gibi que eu não conhecia. Eu sabia que você escrevia, sabia que a música te atravessa, mas não conhecia essa coisa do gibi. E aí, só para te provocar, né, a gente nessa brincadeira dessa conversa te provocar, como é que você falou da favela da Rocinha, né? Você começou falando da favela da Rocinha, que você nasceu na Rocinha. Como é que essa coisa da infância e da juventude na Rocinha, porque você tem uma letra de uma música chamada Diligência, que tem um verso muito forte, que é fácil de gritar, baile de favela, mas quero ver ter que morar naquela merda. Esse verso é muito impactante. E eu já conversei com você já contou um pouquinho da sua história na Rocinha, um pouco da história da sua mãe, mas como é que é essa questão desse verso? Como é que surge esse verso e o que você tem para falar para o mundo em relação a essa questão que te atravessa, que é a Rocinha? Tem uma parada que é muito louca, né? Porque é diligência, né? Acho que foi assim a minha primeira música, meu primeiro rap, meu primeiro funk, não com um tema sobre a minha mãe, mas com sobre mim, sabe? Não sobre a minha mãe, mas sobre a minha perspectiva de vida, né? E é muito doido porque é uma música que já fazem 4 anos, então a pessoa que escreveu essa letra lá atrás já não é a pessoa de hoje em dia, né? Já não é essa pessoa que está aqui agora, mas eu sinto que esse lugar dessa escrita dessa música era muito por uma questão dessa romantização da favela, sabe? E que, na verdade, não é nem sobre uma romantização da favela, sabe? É sobre um apropriar-se de algo que não lhe pertencia para que você tornasse aquilo, de certa forma, cool, sabe? Aquilo de mainstream, sabe? Sem entender real quais são as subjetividades desse lugar, sabe? Sem querer entender real quais são os problemas e as delícias que esse lugar tem, sabe? Acho que a favela é um lugar que eu não gosto nem de falar essa palavra, mas ela é o que cabe nesse momento, né? É um lugar de adversidades, sabe? E que a partir dessas adversidades você vai se entendendo e vai se construindo e vai lidando com o mundo,
sabe? Porque aí, a partir disso, você vai entendendo também que trabalhar em comunidade não é só uma campanha de final de ano de alguma emissora de televisão, entendeu? Você vai entendendo que o trabalho em comunidade, em cumplicidade com o outro, é fundamental para que você continue existindo, para que você e a outra pessoa continuem em vida, sabe? Continuem aqui nessa matéria existindo e fazendo o corre acontecer, fazendo o rolê acontecer, sabe? E isso me vem muito também a entender, né, o que é a ancestralidade, sabe? Eu acho que a ancestralidade ela se faz muito presente dentro da favela, sabe? Dentro da comunidade, né? Porque a ancestralidade é isso, né? É você entender que a vida também você entender que a vida ela é um conjunto de engrenagens, né, que precisam estar alinhadas para que ela aconteça, para que a vida aconteça, sabe? Então, nessa época, eu sentia muito essa romantização, esse glamour, né? E que não é nem glamour a palavra, mas é essa apropriação, sabe? O que me incomodava é isso, você pegar, é você roubar, você saquear uma parada que é de uma outra pessoa, uma outra vivência, e falar assim, ai, é isso, quero, agora eu vou usufruir disso, sabe? Isso é meu e eu vou, isso me pertence, sabe? Sem entender de fato o que é estar naquele lugar, sabe? O que é estar morando numa favela, sabe? Não acho que favela seja um lugar ruim de se morar, sabe? Acho que tem gente foda pra caralho. Pode falar palavrão? Claro, lógico. Acho que tem gente foda pra caralho. Aliás, acho não. Tem gente foda pra caralho. Tem gente que produz coisas assim inimagináveis que o asfalto jamais produziria, sabe? Que a galera da MPB, por exemplo, essa galera mais da society, que tem o seu valor, obviamente, não estou querendo depreciar, né, o trabalho de ninguém, mas eu acho que o corre é esse, tem uma galera produzindo umas paradas que são fodas, sabe, que são incríveis e que tá, assim, em excelência, sabe, em excelência, porque é isso, né, quando você tem tudo para dar errado e você dá certo de algum modo, de alguma forma, é porque a parada ali é babado, a parada ali é forte, então você é tão grande e tão poderoso e tão poderosa quanto... Isso eu falo, não estou falando de mim, não, eu estou falando das pessoas que na favela moram, sabe? Eu estou falando da galera favelada, né? Então você é tão forte, tão poderoso e tão grandioso quanto essa estrutura que tenta fuder com a gente, sabe? Quanto aquele artista que tá indo lá lotando o Teatro Municipal, ou tá indo lá cantar no Teatro Municipal, sabe? Você é tão grande quanto e tão importante quanto também para o desenvolvimento, né, do país, né, para o desenvolvimento da sociedade, né? Então, é isso. Tem uma galera glamurosa e tem uma galera que tá fazendo acontecer, sabe? Tem uma galera que tá lançando moda, que tá ditando moda, sabe? A maneira das pessoas estarem se vestindo hoje em dia, né? Já é uma maneira que a galera já tava se vestindo na favela, ó, a long time ago, sabe? A long time ago. Então, não é... Acho que a favela ela vem produzindo coisas que não são de ontem ou de 5 anos atrás, sabe? Ela já vem produzindo coisas, ó, desde o seu surgimento, sabe? E nessa música, né, no Diligência, que eu falo isso, é muito esse lugar, sabe? Dessa pessoa que também não tinha essa consciência do quão poderosa e do quão foda e do quão forte é a favela, sabe? E os seus elementos, né? Porque um rolê que resiste diante de todas essas atrocidades, né? Que acontecem já também
de um bom tempo, desde a sua existência, é porque é um lugar assim. É um lugar de revolução, sabe? É um lugar de revolução, né? Então, acho que consegui responder a pergunta ou não? Claro, na verdade, não era nem uma pergunta em si, né? É mais uma provocação no sentido do território mesmo. Acho que tá dando um Mas eco. deu para entender mais ou menos o que eu quis dizer, por exemplo, que realmente lá atrás era uma pessoa que tinha essa consciência de que estavam se apropriando de algo que não os pertenciam, né? E que é isso, eu acho muito fácil de gritar baile de favela, mas aí eu quero ver você morar em uma, entendeu? Sem essa romantização, sabe? Quero ver você sair da tua faculdade às 11 da noite e eu não conseguir voltar para casa porque o tiro tá comendo, entendeu? Quero ver você ficar 1 mês e meio, 2 meses sem água, sabe? Como é que você sobrevive? E é isso, é uma parada, é sobreviver, né? Como é que você sobrevive, né? Diante dessas adversidades, diante desse caos, né? Que vem de uma forma muito forte, sabe? Pra galera que mora em morro, pra galera que mora em periferia, pra galera que mora na favela. É um verso muito forte, né? Porque tem essa questão da exaltação, como você está falando, né? Muita gente exalta a favela sem conhecer, né? E aí você que é do território provoca, obviamente, na música, né? Faz essa provocação. Quem não ouviu tem que ouvir ainda, diligência, porque... Hoje em dia tem turismo, né, dentro da favela, e que eu acho de suma importância turismo, não fazer agora me fugiu a palavra estava na ponta da língua, né? Não você achar que você está num safari, sabe? Porque aí são coisas completamente diferentes. Você conhecer, querer entender, querer conhecer aquele lugar, o que é completamente legítimo, porque, por exemplo, no dia que eu for viajar, não sei, para algum lugar fora do Brasil, eu vou querer também conhecer as comunidades e as favelas desses outros lugares, sabe? Então, é um desejo legítimo, sabe? Agora, a parada é quando você quando você acha que você está indo para um zoológico. Aí o buraco é mais embaixo, entendeu? Mas eu acho super válido, porque também ajuda a movimentar o produto interno bruto da favela, sabe? Ajuda você a fazer com que as pessoas trabalhem, sabe? Porque é isso, é a galera que começa a trabalhar com turismo, e aí já corre para fazer um inglês, já corre para fazer um espanhol, sabe? Botar a galera de dentro da favela para trabalhar também, sabe? Para trabalhar, para ter o contato com outras culturas, sabe? E também para almejar ir para outros lugares também, sabe? Deixar a favela boa nos trinques, né? Porque a gente, antes de sair de casa, a gente precisa arrumar nossa casa para as próximas pessoas que vão morar e que vão chegar, sabe? Perfeito. Deixa eu puxar uma questão aqui, que é bem assim, como é que eu vou dizer, delicada de tratar, né? Principalmente porque a gente está tratando disso no mês de novembro, que é um mês que trata, né? Vamos dizer assim, onde a questão do racismo vem mais forte, né? E pelo que a gente está vivendo, enfim, a gente tem vivido aí nos últimos meses, em relação ao movimento do Vidas Negras Importam e uma série de outras questões, né? É sempre difícil separar as questões que se atravessam, no caso da questão do identitarismo, né? Você é uma negra trans, periférica, então quando a gente vai tratar de uma única faceta, é sempre muito difícil a gente fazer uma separação, né? Uma coisa está sempre atravessada na outra. Mas fala pra gente como que você encara, né, a questão da negritude, a questão do racismo estrutural e explícito. Acho que tem muito a ver com a questão do território também, né, que você fala nas músicas, enfim. Mas como é que você encara essa questão da negritude e do racismo
na sua vida? Essa é uma questão que é muito doido, né? Tem uma frase, né? Que é isso, né? Que você não nasce negro, né? Você vai se tornando negro, né? E quanto mais você vai se tornando negro, né? Uma pessoa preta, né? Quanto mais você vai entendendo essa negridão, essa pretura, né? Você vai percebendo que a vida, a vida não, né? Que a sociedade, né? Que a sociedade, ela é um abismo, sabe? Você vai entendendo que a sociedade, ela realmente foi construída, né? Constituída de modo que uma pequena porcentagem da população, né, goze, né, aproveite o melhor, sabe, do que a vida tem para dar, né? Você vai entendendo que o buraco também desse rolê todo, né, dessas discussões todas, são muito mais, o buraco é muito mais denso, muito mais fundo, né, do que se imagina, sabe? Eu, às vezes, eu tenho a sensação que o meu olhar, né, sobre o mundo é uma utopia, né? Mas aí eu entendo que não é, que a questão não está em mim, sabe? Você estava falando da questão do abismo e do fato de poucas pessoas gozarem do que a vida tem de bom, né? Não, nem do que a vida tem de bom, mas da sociedade em si, né? Porque quando a gente fala vida, parece que é um lugar muito sublime, né? E na verdade não é, né? A gente vive em sociedade. Então, se a gente vive em sociedade, nós nos constituímos assim. Se nós nos constituímos assim, tem que estar bom para todo mundo, não pode estar bom para mim, ruim para você, ou ruim para você e bom para mim e vice-versa, sabe? Então, como eu estava falando, às vezes eu tenho a sensação que meu olhar sobre o mundo é uma utopia, né? Que as coisas vão um dia melhorar, né? Mas eu acredito, na verdade, a questão, na verdade, não está nem em mim, né? Porque, como eu falei, eu além de muitas outras pessoas, estamos aí na labuta para ressignificar uma série de coisas que precisam ser destruídas, sabe? Que a nossa sociedade, ela precisa ser realmente, sim, replanejada, sabe? Para o levante de uma sociedade que realmente se valha a pena viver, sabe? E é importante entender que as desigualdades, que as injustiças, né? Como eu falei, elas beneficiam uma porcentagem pequena da sociedade, sabe? E essa porcentagem pequena da sociedade precisa se agitar, né? Precisa entender que não dá para ficar conformado com a miséria e a fome alheia, sabe? Não dá para ficar conformado com a miséria e a fome do outro, tá me entendendo? Senão a gente a gente, enquanto sociedade, né, a gente não consegue, a gente não avança, né, enquanto sociedade pensante, né. Eu li outro dia que a escravidão, por exemplo, ela estabelece que as pessoas negras, elas não eram consideradas humanas, né, no tempo da escravidão, né, e sim escravos, mercadorias e objetos, sabe. E hoje em dia, no tempo colonial presente, né, no tempo colonial que a gente vive, né, o encarceramento em massa da população preta, sabe, estabelece que ser preto é crime, né? Então, como nós, enquanto sociedade, resolvemos isso, sabe? Como, né? Então, é de suma importância a gente também, dentro dessa
dessa compreensão e desses questionamentos, né, apontar os culpados, né, dar nome aos culpados, responsabilizar aqueles que lucram e que se beneficiam, sabe, com o extermínio da população negra e indígena. Porque quando a gente tá debatendo raça também, sabe, o índio precisa estar no debate, sabe, a gente tem que também começar a trazer, a colocar o índio dentro do debate também, sabe, e a partir desse reconhecimento do inimigo, sabe, e da descontinuidade da opressão dele, que a gente constrói o futuro, entendeu? Fala, pode falar. Não, perfeito. Acho que sua fala está carregada aí de experiência e é isso mesmo. Só posso concordar. Enfim, a questão da negritude, né, a questão da conscientização sobre a questão do racismo, ela cada vez mais é importante falar, né, cada vez mais sobre isso, mas de certa maneira a gente tem no Brasil, né, a gente vem aí de uma constituição histórica desde a década de 80, com o movimento negro, que de certa maneira vem contribuindo muito, né, para que isso se torne cada vez mais consciência fora da esfera acadêmica, assim, no dia a dia, né, entre nas instituições. Obviamente que tem diversas instituições que ainda, que, da mesma maneira, não fazem esse debate ou excluem esse debate do seu dia a dia de maneira explícita mesmo, né? Enfim, mas de certa maneira a questão da negritude ela tem essa, vamos dizer assim, né, essa base essa base de discussão histórica e crítica a partir dos movimentos organizados. Da mesma maneira, quando a gente fala do movimento LGBTQIA+, né, um movimento que foi ganhando letras, né, ao longo dos movimentos, né, de conscientização e da construção histórica, sempre na busca pela luta das minorias, né, a gente compreender o que são as minorias, né, o que significa isso e a importância que as tem. Minorias também é importante corrigir as minorias de direitos sociais, né, porque não Perfeito. Minoria no sentido de população, sabe? De população, perfeito. Minoria de direitos sociais, perfeito sua colocação. E aí, como a gente falou anteriormente, né, você é uma negra transperiférica, né? Eu particularmente entendo que quando você traz a questão da periferia, você está trazendo o corte de classe, né, junto de você. E a questão do racismo, né, a questão da negritude, no Brasil é difícil você falar de classe se você não fala de raça. Uma coisa está completamente imbricada na outra. Mas e a questão trans? Como é que é a questão trans para você especificamente? Como é que é a questão trans na sua vida e como que você faz a leitura dessa questão trans na sociedade? Sim. Então, eu ando atualmente compreendendo compreendendo, e quando eu falo compreendendo, é me questionando, é me entendendo, sabe? Como um ser pensante e social, sabe? Então eu ando entendendo a questão da mulheridade em mim, sabe? Eu ando reavaliando algumas afirmações e até conceitos mesmo que eu mesma já estava assim, já havia dado como certo, sabe? Eu entendo que quando eu falo na questão da mulheridade, né, eu entendo que eu não falo na questão de ser uma mulher cis, sabe? De chegar num lugar, né, em que vão olhar e vão falar, é uma mulher, sabe? Mas vão olhar e vão falar, é uma mulher diante dos códigos sociais que a gente entende como mulher, sabe? Assim como também um homem trans, sabe? Então, acho que é sobre isso, é olhar, por exemplo, eu tenho amigas que mulheres trans e que têm barba, sabe? E é esse o lugar,
sabe? Eu acho que o caminho é esse, né? É você entender, você desconstruir, né? É você desmistificar, né? Esses conceitos velhos, sabe? Esses conceitos que não estão mais dando conta, que não estão mais lidando, sabe? Eu ia falar para as gerações, né? Mas eu acho que não é nem só uma questão de geração, sabe? Acho que não está dando conta mais da própria existência humana e existência social, sabe? Então eu tenho revisitado muito a palavra que eu gosto de chamar de palavra existência travesti, sabe? E eu tenho entendido também o poder e a força que é me autodeclarar uma, sabe? A força que é desmistificar, como eu falei, né, todos os conceitos e os estereótipos, né, impostos pela sociedade brasileira, sabe? Do que é ser uma travesti, sabe? Acho que a palavra travesti acho não, né? A palavra travesti é o que dá conta da minha experiência de vida, sabe? Me entender, né, travesti, me assumir assumir a grandiosidade que há em mim, sabe? E o Brasil, ele trata de modo muito letal as experiências de vidas que não seguem de forma linear e medíocre esse modelo de sociedade que a gente vive, sabe? Que é carregado de normas de como tem que ser e como tem que agir, sabe? E essas experiências de vidas, travestigêneres, né, trans, essas milhares de experiências, né, elas organicamente elas extrapassam, né, essas barreiras do ser, né, elas transpassam para um outro lugar do existir, do estar, né, lugares que quebram com essa configuração de mundo que a gente vem nem construindo, mas que a gente vem carregando, né, com esses pilares de mundo que a gente vem carregando até hoje, né, instituindo assim, né, essas pessoas, né, nós, né, um novo nome, um novo pronome e um outro modo de pensar também, sabe, que não seja dessa forma cartesiana. Você tem um artigo que você mandou para o site Rio em Cena, que quem não leu, eu recomendo a leitura, porque ele tem uma robustez. A gente sempre trazendo a questão estética, né? Acho que tem um grande lance na sua forma de pensar e a forma de fazer, que é uma estética realmente muito singular. E o texto em si, né, apesar de ser um texto que é uma matéria de jornal, um artigo, ele parece uma poesia. Assim, realmente é um texto assim, bem rico no sentido manifesto, né? Um manifesto. Ele tem uma forma de escrita, né, a maneira de juntar as palavras e as expressões que ele parece uma poesia. Ele realmente é muito bonito, enfim. Mas ele tem uma coisa também muito curiosa, porque ele tem uma manchete, né? A manchete do artigo, eu não sei se o título foi escolha sua ou não, mas a manchete, ela tem, ao mesmo tempo que o texto tem duas pessoas. Então, imagina que tenha sido, porque faz realmente quase que um contraponto ao próprio texto, que é uma manchete assim, parece uma manchete de jornal popular, né, do Meia Hora, que assim, eu compreendo alguém que aprendeu a atirar antes mesmo de saber ler. Outra frase também de impacto, assim como a gente falou do verso da música Diligência, essa frase também, eu compreendo alguém que aprendeu a atirar antes mesmo de saber ler. Qual foi a inspiração para esse artigo e como que você desdobra o seu pensamento a partir dessa afirmação que dá margem para um debate de mais de uma hora? A gente já está indo para o final da entrevista, mas fala um pouquinho desse artigo, da inspiração para esse artigo, desse manifesto, e como é que se desdobra o pensamento a partir dessa frase aí que é fantástica. Cara, então, como eu falei, eu vou me investigando, né, por esses caminhos, né, eu vou me investigando por esses territórios sempre, né, e eu tenho ultimamente descoberto o poder das palavras, sabe, eu tenho me molhado, eu tenho me inundado com
e ressignificado também, né, as palavras, sabe, o sentido delas, né. Então eu tenho muito pirado, eu tenho pirado real em escrever, sabe, mas em escrever uma parada dramatúrgica mesmo, sabe, uma parada que como eu falei, né, é um manifesto, né, não escrever só por escrever, né, é escrever algo que eu vejo sendo encenado cenicamente, sabe, o que eu vejo de alguma forma de alguma forma pulsando, sabe, pulsando quando eu falo pulsando, eu falo no sentido vai virar uma música, pode virar uma música, entendeu? Que essa escrita, né, que essas palavras, né, elas de alguma forma possam ter vida, sabe? Ter sua vida, né? Eu fico pensando quando a gente explica demais ou quando a gente fala demais sobre algo, né? A gente acaba tirando, né, do leitor ou da pessoa que está ali, do público, né? O exercício e a potencialidade deles, né? E de entenderem por si só, sabe? O rolê, a parada. Então, acho que eu não tenho muito o que explicar sobre, sabe? Porque quando eu escrevi, né, e um dia a verdade é que eu sou muito cara de pau, sabe? Então quando eu escrevi, muitas coisas estavam acontecendo naquele momento, sabe? Então foi uma resposta a uma pessoa, né, próxima, que a gente estava tendo um conflito, mas ao mesmo tempo foi toda também, né, sobre toda essa questão que a gente está vivendo, principalmente esse ano, né, com o governo Bolsonaro, né, e além de mil outras coisas, o rolê do Neymar também, sabe, que eu gosto de fazer essas ligações com fatores externos que até então parecem não ter nenhuma ligação, né, mas que na verdade está tudo ali de certa forma tecido pela linha da vida, sabe? O nosso país ele mata, né, o Brasil ele mata, perdão, o Brasil ele mata potências que contribuiriam bastante para a construção de um futuro mais justo e mais digno, né? Faltam investimentos para o desenvolvimento da população em estado de vulnerabilidade social, né? E aí eu estou falando toda essa galera que tem os direitos assim retirados. Estou falando de toda essa galera minoria em direitos sociais, sabe? E é necessário que todo mundo desperte para que a gente possa entender o caráter dinâmico do racismo, sabe? E da violência, sabe? É inadmissível que a gente torne, né, ou continue permitindo que seja natural tantas injustiças, né, que foram construídas ao decorrer do tempo, sabe? E mais do que um repúdio moral, a gente precisa estar num processo verdadeiro de mudança e de transformação, sabe? A gente, como eu falei, a gente precisa definhar os pilares dessa sociedade que quer apanhar, né, a todo custo as riquezas e aniquilar, né, pessoas indígenas, pessoas pretas, sabe? A gente tem que arrancar, e aí como eu falei desse inimigo comum, sabe, que todo mundo tem, né? A gente precisa arrancar o homem branco, cis, heteronormativo do centro do mundo, sabe, do centro do universo, e construir novas ideias que não sejam de servidão, que não sejam de empobrecimento, sabe, que não sejam de precarização das nossas vidas, sabe? A gente precisa reformular as nossas identidades
reconstruir as nossas histórias, né? Desenraizar todas essas falsas narrativas sobre os nossos corpos, sabe? Diante disso, que vem muito do diligência também, né? Que vier me perguntar o que eu estou fazendo aqui, né? Estou resistindo para não ter que servir. Se vier me perguntar o que eu estou fazendo aqui, estou estudando para não ter que servir, eu não quero morrer em meio à guerra como um ato revolucionário, sabe? Eu quero outros caminhos para mim, para os meus e para as minhas, né? Que não sejam a morte, sabe? Como eu falei, eu quero estar vivíssima para gozar em plenitude de toda a abundância e toda a prosperidade e tudo aquilo que a vida e que a sociedade tem de bom para me dar, sabe? Acho que é isso. Sabe? Eu não tenho... Fala, não quis te interromper, você estava terminando o pensamento. Não, porque é muito sobre tudo isso que eu falei, sabe? Esse texto, né? E essa frase também. Então, se eu quiser explicar também, sabe? Eu vou tirar completamente o sentido dele, o sentido do que cada pessoa... o sentido do que cada pessoa fez sobre ele, sabe? Mas é sobre tudo isso que eu acabei de falar também, tudo isso que a gente vem conversando nessa 1 hora de bate-papo, sabe? Perfeito. Blequiva, para a gente fechar, como que a pandemia tem afetado aí a sua produção e a sua criação? E quais são os seus próximos planos e trabalhos aí? O que está para sair do forno aí? Né? Cara, então, eu ia lançar um trabalho esse ano, ano passado eu lancei um trabalho chamado De Chave, né, que é meu primeiro EP solo, e esse ano a gente ia começar uma série de turnês, assim, em lugares incríveis, só que daí aconteceu esse rolê da pandemia e toda essa má administração, né, do rolê da pandemia, em relação à pandemia, não em relação ao meu trabalho. E a gente Perdão, precisou... cortou o áudio. Cortou seu áudio agora da última vez que você falou. Voltou? Tá me ouvindo bem? Voltou, Sim. Massa. Você escutou até que parte? Você falou da má administração do rolê. Ah, tá. Aí do rolê que eu falei foi do rolê da pandemia no Brasil, não do rolê do meu trabalho. Tá? Porque meu trabalho, eu sou aqui, ó, para poder administrar, né? Porque como eu falei, eu sou artista independente, né? Então, e ser artista independente no Brasil é entender que a cultura, ela não é considerada parte fundamental das estruturas políticas e econômicas do país, né? E a partir disso, a gente tem que criar, de alguma forma, os próprios caminhos, sabe? Sabendo que a importância de como é que é furar e penetrar, né, essas camadas e camadas de barreira que vão cansando, sabe? Essas camadas e camadas de barreira que você vai falando assim, caraca, por onde eu vou... É igual água, por onde eu vou escoar, sabe? Então, e a brecha que surgir, você tem que se enfiar, você tem que se meter para poder fazer acontecer, né? E saber também quem são as pessoas que colam contigo, sabe? Para fazer o rolê acontecer. Isso é de suma importância, sabe? Eu encontrei, nesses últimos anos, né, um produtor musical, DJ Werson, que é simplesmente foda. E a gente vem numa parceria, assim, de bons frutos, né? Foi ele que foi o produtor musical do meu EP, né? Ele que tem trocado muito comigo, sabe? Fazendo as coisas acontecerem também, né? Então, como eu falei lá no começo também dessa questão da parceria, do trabalhar em comunidade, sabe? Do trabalhar em conjunto, de você entender que você faz parte de uma mesma maquinaria, né? E como você faz com que essa maquinaria ela ande, sabe? Trabalhando em comunidade, trabalhando em parceria, sabe? A gente lançou... Eu não ia lançar nada esse ano, né? Devido a tudo isso, né? Porque
porque acho que foi muito intenso, né, que a gente viveu, né, e aí chegou um momento que eu já não estava com cabeça, eu não estava numa produtividade boa para lançar qualquer coisa, né, mas a gente me recuperei, né, depois de um tempo, me recuperei depois de um tempo, não, eu não estava num momento produtivo, e aí eu comecei a escrever, né? Eu não estava no momento produtivo no sentido de produzir algo para jogar para o mundo, sabe? Além dos textos que eu estava escrevendo, sabe? Porque eu já tinha um trabalho, né? Que é um trabalho meu teatral que eu estou desde o ano passado nessa pesquisa, né? Me chafurdando nesse trabalho, que inclusive é muita coincidência, porque é um trabalho que falava exatamente sobre pandemia e sobre tudo isso que a gente está vivendo, né? Que se chama Prólogo para uma Pandemia, em que eu fui performando ele em alguns lugares, né? E conhecendo também pessoas que foram fortalecendo ele, né? Mas esse trabalho também eu acho que ele vai chegar em algum momento, né, que é um trabalho autoral, né, que é um trabalho meu, ele vai chegar em algum momento e eu continuo nesse processo de me investigar na dramaturgia, sabe? Tem um EP ainda para lançar, né, agora só para ano que vem, né? Lancei uma música chamada Pate Fudida, que é sobre, né, exatamente sobre o meu primeiro contato também, digamos assim, com o afrofuturismo, sabe, com toda essa questão estética que para mim é um movimento, sabe? O afrofuturismo ele é um movimento assim como foi a Tropicália, tá ligado? Acho que ele não é uma parada acho que ele não é só uma estética, conceito, sabe? Eu acho que ele é um rolê da gente começar a contar, obviamente, nossas narrativas, né? A entender as narrativas que nos foram contadas, né? A entender as narrativas que não nos foram contadas, sabe? Para começar a construir esse presente também, sabe? Porque eu acho também que não é uma parada no futuro, sabe? Para mim é um rolê de agora. É agora que a gente começa a movimentar, né, a agilizar esses ideais, né, de futuro, né, esses ideais de tempo, sabe? E aí eu lancei, voltando, essa música Pate Fudida, né, que é exatamente sobre isso, é sobre que já está em todas as plataformas digitais, que é sobre você fazer o rolê acontecer diante de todas essas dificuldades e de todas essas barreiras, sabe? É você de alguma forma, dentro da tua arte, dentro daquilo que você acredita, né, permanecer, continuar, sabe? É você não desistir, e eu não falo não desistir no sentido de romanticamente, sabe? Ai, precisamos ser fortes e eu não posso desistir. Não, mas eu acho que tem coisas que são assim, encontra um outro caminho, sabe? Tenta não, busca um outro caminho. Se esse caminho não está dando certo, busca um outro caminho para que tu consiga chegar no objetivo que tu quer chegar, sabe? Busca um outro caminho para que seja menos dolorido, para que seja menos sofrido, sabe? O teu alcançar, sabe? O alcançar da tua meta. Pati Fudida é muito sobre esse rolê, sabe? Sobre se achar e se amar também. Esses últimos tempos eu tenho, assim, me reconectado comigo mesma, tenho reavaliado também o valor, né, da minha beleza, tenho reencontrado também a potencialidade da minha existência, a potencialidade do meu trabalho, sabe? A potencialidade do meu corpo no mundo, na vida, no Brasil, na sociedade brasileira, sabe? Eu tenho
Eu tenho muito me olhado literalmente no espelho, sabe? Para não só me reconhecer, mas para entender também a força dessa história, sabe? Que não começa comigo, sabe? Não começa comigo. Essa história, ela é de outros tempos, sabe? Como eu falei, são fantasmas de outras épocas, sabe? Mas que estão aqui, estão presentes, e como a gente lida com isso, sabe? Como a gente lida com todos esses fantasmas e todos esses cavalos, né? Todas essas patas que vão queimando sobre a gente, sabe? Qual é o rosto do futuro, né? Eu me pergunto, tenho me perguntado bastante, né? Qual é a imagem, qual é a face do futuro, né? E a face do futuro que eu quero, que eu almejo, que eu planejo, é a minha face, sabe? É a face desses 54%, sabe? Que tá aí, dessa população de 54%, que é a maioria esmagadora, onde você tá, sabe? Maravilha. Black Iva. Agradecer mais uma vez a sua disponibilidade. Te perguntar se a gente pode botar o clipe de Pátio Fudida no final da entrevista para o pessoal assistir. Podemos? Com certeza, total. Então a gente vai fechar a edição da entrevista com o clipe da Pátio Fudida, para o pessoal conhecer. Tá bom? Te agradeço mais uma vez. Eu que agradeço muito, muito, muito mesmo por esse espaço, por essa troca, por essa conversa. Espero que tenha sido assim proveitosa. É muito importante, né, a gente dialogar, a gente debater, porque é isso, porque é conversando e compreendendo também que a gente consegue chegar sim em um lugar, sabe? Algumas pessoas acham que não, e às vezes até eu acho que não, mas a gente está conseguindo evoluir, a gente está conseguindo caminhar, sabe? As duras penas, mas vamos lá, sabe? Vamos fazer acontecer. Por exemplo, só dando um exemplo aqui do que eu estou falando, eu fui no hospital outro dia e a moça perguntou, qual é o seu nome social, sabe? E é sobre isso, sabe? Uma senhora perguntando, sabe, qual é o seu nome social, e esse é o lugar, esse é o ponto, sabe? Então, não é uma questão, mas é uma outra cabeça, não, é uma questão de cara, precisamos avançar, sabe? E aí existem, como eu falei, existem as pessoas que não querem, sabe? Existem as pessoas que querem manter as opressões, eu não digo nem privilégio, eu digo as opressões, sabe? E é com essas pessoas que a gente tem que, cair para cima mesmo, sabe? É com essas pessoas que a gente tem que meter bala, como diz a música da Pátio Fudida. Beleza. Muito obrigado. Muito obrigado e com certeza vai fazer o pessoal pensar muito aí no que você está falando. Ainda mais com o clipe de Pátio Fudida que a gente vai ver agora no finalzinho da entrevista. Valeu, Black Iva. Beijão. Obrigado. Vou ficar de quatro, tu vem por trás e me bota. Fica de quatro. Vou ficar de quatro, tu vem por trás e me bota. Fica de quatro. Bota. Fica de quatro. Fica de quatro. Pátio Fudida chegou de pistola na mão, radinho na cintura e cunha neon. De balanceada, travando no chão, só dando rasteira e vacilão. Pátio Fudida chegou de pistola na mão, radinho na cintura e cunha neon. De balanceada, travando no chão, só dando rasteira e vacilão. Todas querem saber qual é o segredo de tanto poder. Ela se limita em dizer que pra ser gostosa basta querer. Ostenta talento e riqueza na frente das mafiosas. O PIB dela vale mais do que o da cidade maravilhosa. Comédia sabe que ela é
foda. Brilha mais que ouro, a fudida tá na moda. Por onde ela passa, ela se destaca. Ei! Acende um beck, a Mona é diferenciada. Ela faz o rolê, caralho, sempre acontecer. Se eu tivesse uma arma, eu atirava em você. Ela faz sempre acontecer. Se eu tivesse uma arma, eu atirava em você. A tifudida chegou de pistola na mão, radinho na cintura e unha neon. De balanceada, travando no chão, só dando rasteira em vacilão. A tifudida chegou de